mística, né, defendida aí biblicamente, principalmente pelo apóstolo Paulo, que a sistematiza, e futuramente Agostinho de Hipona, Agostinho, bispo de Hipona, que desenvolve obras importantíssimas, como por exemplo a Graça, né, de Agostinho, e fala abertamente da transmissão do pecado original a toda a humanidade sendo corrompida no pecado, por transmissão do pecado original, já nascendo com esta doença, né, vamos colocar assim, nascendo já com essa contaminação, e podendo apenas ser salvos pela ação eficaz da graça de Deus. Aí Agostinho desenvolve toda uma teologia para esclarecer melhor acerca da graça, fala especificamente da graça. Sua máxima, né, a máxima de Pelágio. O princípio radical da teoria pelagiana consiste em que a capacidade constitui o limite da obrigação. Veja, ele está laborando em cima de questões puramente racionais, né? Então, existe dentro de toda a Sagrada Escritura uma concatenação de ideias, uma exposição racional, né, dessas ideias. Mas a Sagrada Escritura tem suas leis, a Sagrada Escritura tem as suas verdades, né? E as verdades por ela reveladas são por nós compreendidas e expostas de uma forma sistemática. Então o papel do teólogo é um sistematizador daquilo que está exposto, um sistematizador daquilo que está revelado. Agora, Pelágio, ele traz um raciocínio lógico, humano, e tenta impor isso à Escritura, tenta adaptar a Escritura às suas, à sua racionalização. Então veja, é uma racionalização. O princípio radical da teoria pelagiana consiste em sua capacidade, consiste em que a capacidade constitui o limite da obrigação. A capacidade constitui o limite da obrigação. Sua máxima é: se devo, então posso. Esse é o aforismo pelo qual todo o seu sistema teológico repousa. A famosa oração de Agostinho, da qual iubis et iubi qual vis, dá o que me mandas e manda o que me quer, e manda o que tu queres, foi denunciada por Pelágio como absurda, porque presumia que Deus pode exigir mais do que o homem é capaz de dar em troca, e o que o homem deve receber como dom. Veja, Pelágio se escandaliza diante dessa afirmativa, uma vez que observa que é cobrado do homem mais do que aquilo que ele possa dar. Então é cobrado do homem o quê? Um estado de santidade para que possa participar da comunhão de Deus. Então Pelágio olha para essa situação e vê nela irracionalidade. Vê nela irracionalidade. E ele traz um raciocínio, uma racionalização puramente humana, dizendo que se é cobrado santidade é porque é possível a cada indivíduo em si mesmo ter a possibilidade de ofertar esse nível de santidade para que possa estar em plena comunhão com Deus a partir de uma capacidade inata, uma capacidade própria. Agora Pelágio, infelizmente, ele fecha os seus olhos para a realidade de que, de fato, Deus cobra algo que o homem não está capacitado mais a oferecer, uma vez que o homem, quando teve essa capacidade plena de oferecer a Deus uma vida santa, uma vida santificada, uma vida de plena comunhão, quando o homem podia conversar face a face com Deus na viração do dia, quando o Senhor passeava pelo jardim, quando o homem tinha condições de ouvir a voz de Deus sem temer nenhum tipo de reprimenda, quando o homem não precisava pedir perdão por qualquer tipo de ato pecaminoso, por qualquer tipo de agressão, de defeito, o homem, estando nesse estado de perfeição, desejou participar de coisas novas, coisas diferentes, se viu seduzido por uma oferta, né, por uma argumentação falaciosa, e se deixou levar e assim decaiu desse estado. Então o que acontece? Deus continua com o mesmo padrão, mas o homem não continua com o mesmo estado. Essa é a condição, essa é a situação, e isso é apresentado claramente para a Escritura. Então que isso seja racional na atualidade, de fato, é irracional, é contraditório. Deus continua com o seu padrão elevado, mas o homem não consegue mais ofertar a Deus esse mesmo tipo de comunhão. Todavia, essa contradição, esse antagonismo, essa situação de destruição da comunhão entre Deus e o homem veio a ser sanada pela realidade da encarnação do Verbo Divino. Então, por que a encarnação do Verbo Divino? Por que Cristo veio até nós? Por que Cristo se fez homem?
exatamente para resolver este antagonismo. Resolveu em si mesmo. E isso é plenamente revelado pela Escritura. Então não adianta trazer uma racionalização externa e tentar impor isso à Escritura e submetê-la à sua racionalização. Adaptar a Bíblia a si, ao seu gosto, ao seu desejo, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Então Pelágio, infelizmente, ele falhou gravemente nisso. Ele falhou gravemente ao não perceber que a Sagrada Escritura já havia tratado acerca disso, já havia deixado isso muito claro. E que não era uma racionalização humana externa que viria a trazer qualquer tipo de alteração. Na verdade, o nosso papel é o papel de sermos expositores eficazes. Sermos expositores eficazes daquilo que já está revelado, daquilo que já está entregue. A doutrina de Pelágio baseia-se completamente na liberdade moral de cada ser humano. Ele ensinava que cada criança nasce com uma tábua rasa. A semelhança de Adão, enfrenta o problema da degradação, mas tem a liberdade de escolher o bem ou o mal. Então, ele faz isso aqui a partir sempre dessa questão, dessa racionalização, do ponto de vista de que ele acha injusto, contraditório, ser cobrado do homem aquilo que ele não pode ofertar, ou seja, essa plena comunhão, essa plena santidade para participar da comunhão com Deus. Todavia, essa racionalização que ele faz entra em choque com aquilo que já está plenamente revelado na Escritura, acerca da natureza caída, da transmissão do pecado e da insuficiência humana para sanar essa dívida, né? Para sanar esse problema, para resolver esse problema. Esse problema vindo a ser resolvido por Cristo Jesus e nossa comunhão sendo restabelecida por meio dele dentro do plano da graça. Então a graça divina entra exatamente para suprir essa lacuna, né? Para resolver esse problema, para desfazer essa desavença entre o homem e Deus, para curar o homem da doença chamada pecado. Então temos aí, dentre os pontos importantes da teologia de Pelágio, Adão foi criado mortal, de sorte que teria morrido mesmo que não tivesse cometido pecado. O pecado adâmico feriu não a raça humana, mas somente Adão. As crianças recém-nascidas estão na mesma condição de Adão antes da queda. Então a raça humana não morre por causa do pecado de Adão, nem ressurge por causa da ressurreição de Cristo. Veja aí, quando você entra em contradição em relação a um dos pontos da Escritura, mesmo que você pense que isso não vai trazer graves prejuízos, essa contradição que você manifesta em relação a um dos pontos vai afetar necessariamente outros aspectos importantes. É isso que muitas pessoas às vezes não se atentam. Muitos teólogos irresponsáveis, para tentar fazer nome, eles começam a tentar questionar alguns pontos da Escritura, tentando se mostrar mais sapientes do que o apóstolo Paulo, do que os apóstolos, né, Pedro, Mateus, né, tentando contrapor a eles uma argumentação mais brilhante, mais sistemática. Todavia, eles se enganam, eles se equivocam ao não se lembrar de que a Escritura é revelada. Então o Espírito Santo de Deus revelou a um processo histórico longo, utilizando-se de diferentes ferramentas, de diferentes pessoas, que deixou a sua marca ortográfica, né? Deixou a sua marca ortográfica no texto ao fazer a narrativa da forma como fez, com as suas características. Todavia, toda a lógica que está por trás daquele texto, conduzindo ele, é a lógica do Espírito Santo de Deus. Então o texto está concatenado. Toda a Escritura está concatenada. Então quando você atenta contra uma dos pontos da Escritura, necessariamente você atingirá outros. Trará um grande prejuízo, uma grande desordem. E aí veja que Pelágio atenta contra essa questão da transmissão do pecado original, que foi amplamente exposta por Paulo. Só que quando ele começa a contradizer isso, ele, pensando que estava tentando só contra isso, ele também destrói a questão do sacrifício vicário. Então o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, que está também amplamente exposto na Escritura, é completamente desvalorizado pela teologia de Pelágio, pelo atentado de Pelágio contra a transmissão do pecado de Adão, a transmissão do pecado original. Jesus então não é o segundo Adão.
Então a morte de Cristo foi apenas uma morte referencial, não foi uma morte substitutiva. Cristo é simplesmente um exemplo de um bom homem, não é um Deus salvador. Não há necessidade de salvação, porque cada um pode salvar-se. A pessoa pode, se quiser, viver num estado de santificação, de isolamento, e com isso salvar-se a si mesmo. Então com Pelágio temos aí a possibilidade do homem se auto-salvar e desprezo à obra de Cristo. Então com isso o atentado contra um dos pontos das Escrituras afeta outros tantos. Por isso que não pode ser, vamos dizer assim, não pode haver acordo. Quando se atenta contra o ponto da Escritura, tem que ser necessariamente corrigido. Necessariamente corrigido, porque o menor que seja, vai afetar outros pontos, por causa da concatenação que há em toda a lógica da Escritura Sagrada, transmitida pelo Espírito Santo. É um texto teopneustos, é divinamente soprado. Então, se foi expresso daquela forma, há um motivo, há uma razão. Atentando-se contra aquela, necessariamente atingirá também outras realidades e poderá constituir-se numa heresia perniciosa, uma heresia perigosa, que pode afetar a salvação. Pode trazer uma distorção na fé das pessoas e afetar gravemente a salvação. O processo de salvação que está declarado, que está revelado nas Escrituras Sagradas. Toda a humanidade, toda a raça humana não morre por causa do pecado de Adão, nem ressurge por causa da ressurreição de Cristo. Veja só que destruição foi proposto aí por Pelágio, né? Inclusive Pelágio, houveram outros chamados aí de semi-pelagianos, sempre que se percebia a tentativa de se colocar a possibilidade do homem de auto-salvar-se, né? De auto-perdoar-se e colocar-se diante de Deus por méritos, sempre que se visualizou a tentativa de atribuir salvação a méritos humanos, né? Não os méritos de Cristo, mas a méritos humanos, sempre se denunciou ou pelagianismo ou semi-pelagianismo. Então sempre tem que ter muita atenção a essas manifestações de pelagianismo e de semi-pelagianismo. As crianças que não batizadas alcançam a vida eterna. A lei é um meio de salvação, tão bom quanto o Evangelho. E aí nessa questão das crianças, por exemplo, existe uma interpretação errônea, que não foi só de Pelágio, foi de alguns outros movimentos, que até são ortodoxos, mas em alguns pontos todos os homens são falhos, e os movimentos teológicos também são falhos, e os teólogos também erram, e erram bastante. Então muitos teólogos que até eram ortodoxos, mas também falhavam com essa questão do batismo. O batismo é uma ordenança, mas o batismo não é para a salvação, o batismo é para o salvo. Então a pessoa é salva em Cristo Jesus por arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, uma vez que aceita Cristo para a salvação, é salvo por Cristo. Uma vez salvo por Cristo, batiza-se, cumprimenta a ordenança, mas o batismo não salva. O batismo é apenas um símbolo, é apenas um memorial de que a pessoa morreu e ressuscitou. Então, o batismo é para o salvo, o batismo não é para salvar. A lei é um meio de salvação tão bom quanto o Evangelho. Aí você vê, vai trazendo toda uma destruição de toda a lógica da Escritura Sagrada, né? Outra coisa que também foi resolvida por Paulo. Mesmo antes de Cristo, a lei foi claramente declarada por Paulo. A lei não salva. A lei aponta ao pecado. Inclusive a lei traz a manifestação do pecado. Porque antes da lei não havia denúncia do pecado. Uma vez denunciado, o pecado manifesta-se. Uma vez manifestado, só pode ser sanado pela ação da graça de Cristo Jesus, o sacrifício vicário que caiu sobre ele e os méritos deles atribuídos a nós para nossa justificação diante de Deus, nossa regeneração e santificação em Cristo Jesus. Então é um processo de salvação que está intimamente ligado à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mesmo antes de Cristo houveram homens que não cometeram pecado. E aí vai longe, né? Todas essas racionalizações propostas aí por Pelágio, na sua tentativa de impor isso à Escritura Sagrada. Você vê, ele é tão louco essa racionalização que ele faz assim supracanônico, né? Então, ele está não só corrigindo alguns aspectos do cânon, está se colocando acima do cânon sagrado e ele mesmo estabelecendo doutrinas, né? Ele está se colocando acima do Espírito Santo que trouxe a inspiração aos escritores. Ele é mais que o Espírito Santo, né? Ele está corrigindo a Escritura e propondo, colocando outras propostas de entendimento, né?
Você vê até que ponto pode levar, né, essa loucura humana. Objeção: a doutrina de Pelágio pode até ter algum significado à luz de alguma filosofia ou de qualquer ciência, né, de racionalização humana, mas à luz da Bíblia, até hoje, ninguém nunca encontrou qualquer fundamento. Por isso ela sempre foi rejeitada. Seu argumento acerca do pecado tem sido abraçado somente por alguns indivíduos em particular, mas nunca foi reconhecido como doutrina bíblica em qualquer ramo da igreja cristã. Quer dizer, se há algo que foi plenamente rejeitado, foi essa doutrina pelagiana, né? Essa proposta de Pelágio aí. Inclusive, a qualquer sinal de manifestação, as igrejas, a ortodoxia bíblica já tenta rejeitar, o que é muito perigosa, muito perniciosa. Mas nunca foi reconhecida como doutrina bíblica em qualquer ramo da igreja cristã. Foi considerada herética e por isso foi condenada em vários concílios. A doutrina pelagiana contradiz a Escritura ao negar que a disposição e estado maus, do mesmo modo que os maus atos são pecados. B. Que disposição e estado maus são inatos a toda a humanidade. C. Que os homens universalmente são culpados pela transgressão aberta, então logo chegam à consciência moral. D. Que ninguém é capaz de cumprir a lei sem o auxílio divino. E. Que todos os homens, sem exceção, dependem da expiação, da regeneração, santificação, da graça de Deus para a salvação. F. Que o presente estado de corrupção, condenação e morte do homem é efeito direto da transgressão de Adão, transmissão do pecado original. Então temos aí a objeção que sempre foi colocada contra as doutrinas de Pelágio, e toda destruição que Pelágio poderia trazer ao cânon sagrado, a toda estrutura doutrinária transmitida, revelada pela Sagrada Escritura, caso não houvesse sido eficazmente refutado, né? Então tem que se tomar muito cuidado ao se tentar estabelecer racionalizações e tentar impor novas formas de pensamento, porque muitas das vezes essa nova forma de pensamento, que ao ver do teólogo que está propondo essas novas formas de interpretação, ao ver dele pode estar atacando só um ponto da Escritura, mas quando menos esperar, ele verá que aquele ponto atacado da Escritura estava em conexão com outros mais e que tinham toda uma lógica. Uma vez que ele atenta contra aquele, ele estará também tentando destruir diversos outros pontos da Escritura que, juntamente com aquele, compõem o cânon sagrado e compõem toda a concatenação da Escritura. Então, ele pensa estar atacando um ponto, mas na verdade, quando ele vê, está tentando destruir toda uma lógica transmitida pelo Espírito Santo dentro da Escritura por meio de revelação, né, o teopneus, o divinamente soprado. Então ele tem que o bom teólogo e a boa teologia é escrava da Bíblia. A boa teologia é escrava da Bíblia. A teologia serve para tornar mais clara a revelação da Escritura. A Escritura é plenamente revelada, inerrante e infalível. Certo? Estou falando dos textos autógrafos originais revelados pelo Espírito Santo. Não estou me remetendo às traduções. Traduções são passíveis de erro por causa do mecanismo utilizado pelo tradutor e as dificuldades de transmissão de uma ideia de uma língua para outra. Tá certo? Então, problemas de tradução. Texto original, infalível, inerrante, divinamente inspirado. Tá ok? A boa teologia, escrava da Bíblia. Tá certo? Serva da Bíblia. Toda vez que a teologia levanta a sua cabeça para fazer algo por si mesma, algo novo, ela está sempre num grave risco de incorrer em erro. De incorrer em erro contra a Sagrada Escritura. Então tem que se colocar no seu lugar e expor a Sagrada Escritura, fornecer-lhe subsídios para maior clareza do seu entendimento. Fornecer-lhe subsídios da história geral, subsídios da arqueologia, subsídios aí das ciências em geral, tá certo? Para melhor entendimento da Escritura. O bom teólogo é um bom expositor. Um bom teólogo é um bom expositor. Quem compreende primeiro a Escritura, mergulha nas profundidades do texto sagrado para tentar se colocar no lugar do autor, absorver de uma forma mais acurada a percepção do autor
para poder parafraseá-la de uma forma que os contemporâneos tenham acesso a esse conhecimento. Então o bom teólogo, ele cava na Escritura, obtém as pérolas, né? Obtém aquele material sagrado, precioso, e comunica com fidelidade, tá certo? Com submissão ao Espírito de Deus, submissão à Escritura Sagrada.